eu sou, eu sou, eu sou, eu sou da glória, eu sou, eu vou, eu vou, eu vou pra glória, eu vou, da glória eu vim, pra o céu eu vou, divino sou. Eu cumprimento a todos com a paz de Yahushua e quero dar continuidade a um tema que já fazem meses, no qual estamos estudando sobre preparando-se para o arrebatamento. E hoje nós vamos ver mais um tópico, mais um pouco sobre como nos preparar para o arrebatamento. Devemos estar prontos, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Entretanto, todo dia tem pessoas novas se convertendo, todo dia tem pessoas se dando conta, todo dia o Espírito Santo está exortando as pessoas para elas se prepararem. Então vamos ver hoje mais um assunto sobre preparando-se para o arrebatamento, e neste caso nós vamos analisar como nos preparar, mantendo-nos firmados, posicionados no Evangelho, que é a mensagem da cruz. Então, como se preparar? Firmado na mensagem da cruz. Eu quero ler um texto na palavra, no livro de Atos, no capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2, louvado seja Yahweh. E nós vamos ler nos versos 42 a 46, capítulo 2 de Atos, versos 42 a 46, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Yahweh e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o mestre, Yahushua, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Yahweh. Amados, nesse texto nós percebemos algo muito importante, que é o novo estilo de vida que as pessoas que se convertiam passavam a ter. Nós podemos imaginar, como falam as Escrituras, que na promessa que o Pai Yahweh fez aos nossos antepassados, foi de que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, a primeira coisa que precisamos entender sobre a mensagem da cruz é que há um Espírito
que move a vida de quem quer viver regido pela mensagem da cruz, ou seja, pelo Evangelho. Em 1 de João 5,19 diz: e o mundo inteiro jaz no maligno. Isso significa que a maioria das pessoas do mundo vive conduzida, enganada, governada, manipulada, escravizada por Satanás, que é o maligno. Então preste atenção, existe uma minoria hoje que vive regida pela mensagem da cruz, e existe uma grande e esmagadora maioria que vive regida por Satanás. E aqui, nesse texto, nós vimos que as pessoas que se convertiam, as pessoas que se tornavam salvas pela conversão a Yahushua, elas passavam a ter uma vida comum. Eles estavam todos assim, juntos, né? Passavam a ter uma vida comum, a ponto de vender suas propriedades para distribuir com os necessitados. Porque um dos princípios, e aí é a segunda lição que nós aprendemos, um dos princípios da mensagem da cruz é a existência de vida comum, ou seja, que a abundância de um venha suprir a escassez de outro. Não significa a pessoa pegar o que tem e dar tudo, ficar sem nada para que os outros tenham, não, mas daquilo que é abundância para si, pode suprir a falta de outros. E nós percebemos que nessa vida comum que eles levavam, uma das coisas que fazia parte da vida deles era a doutrina dos apóstolos. Por que falavam a doutrina dos apóstolos? Porque eles não tinham o Novo Testamento escrito naquele tempo. Então aquilo que os apóstolos, a mensagem que os apóstolos pregavam, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, eles viviam perseverando nessa doutrina. E outra coisa importante que nós percebemos, na comunhão, no partir do pão e das orações, percebe? Então viviam pela mesma doutrina, viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, se você tem uma vida de oração, louve por isso, porque consegue forças para orar e fé. Mas aqui nós vemos os irmãos juntos, orando juntos. E aí a terceira lição que nós aprendemos hoje é que a mensagem da cruz é uma mensagem que fala, que nos ensina e nos educa para formarmos um corpo. Cada um de nós sendo membro de um corpo. Esse corpo é a igreja de Yahushua, o conjunto das pessoas convertidas, não a pessoa dessa denominação, daquela outra, porque o nosso Salvador não criou denominação, nem a prova nenhuma que criaram por aí. Ele criou sim, ele trouxe sim a mensagem do Evangelho, ele trouxe a mensagem da cruz para nós vivermos por ela. E percebemos no verso 43 de Atos 2, em cada alma havia temor. Então a quarta lição que nós aprendemos hoje é temor. Não é temor no sentido de ter medo, né? Mas era respeito extremo, a ponto de se esforçar, de dar até a vida para não desobedecer ao Salvador. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então perceba a quinta lição. A mensagem da cruz é uma mensagem que nos faz viver boas novas, regido por novas regras, novo estilo de vida, mas para nós vivermos novo estilo de vida,
o próprio Criador, o próprio Salvador, levanta, capacita, prepara, habilita pessoas para coordenar as pessoas que querem entrar para fazer parte do corpo, viver pelo Evangelho. Então não falta, o Pai nunca deixará ninguém desamparado no sentido de ter quem cuide de si. No verso 44, todos os que creram estavam juntos. Outra coisa importante, a quinta lição. A mensagem da cruz, ou seja, o Evangelho, nos ensina a estarmos juntos. Não necessariamente fisicamente, mas que nesse momento eu esteja próximo das outras pessoas. Vou citar um caso aqui agora. Nós estamos juntos. Eu aqui, as pessoas que estão presentes aqui, mas também as pessoas que estão na internet. Nós estamos juntos. Nós estamos comungando. O nosso coração está com o mesmo propósito. E Yahushua diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, Yahushua está presente aqui. Inclusive, antes de eu chegar aqui, ele já estava, viu? Aí onde você está, Yahushua está também, né? E a nossa vida sendo regida pela mensagem da cruz, é uma regida em que as pessoas estão comuns, estão em espírito. O apóstolo Paulo, certa vez, diz, na escritura está escrito, que ele mandou os irmãos se reunirem. E ele diz: reúnam-se vocês e o meu espírito. Né? Quer dizer, ele não ia estar presente, mas o espírito dele ia estar presente. E saiba você de uma coisa, que quando estou pregando aqui, muitas vezes o Espírito Santo está me falando do que está acontecendo no teu coração, que estás lá longe de mim, mas perto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Espírito que te avisa, que te atrai para procurar a palavra, é o mesmo Espírito que vem a mim e move meu coração para dar o tom, a mensagem, daquela forma que o teu coração precisa para você se erguer. A sexta mensagem é essa, é que o Espírito Santo guia, conduz aquele corpo, o grupo de pessoas convertidas. Por isso, eles estavam sempre reunidos, tinham tudo em comum. Porque eles tinham tudo em comum? Não existia neles algo do tipo: não, nós estamos aqui, mas nós vamos respeitar. Vamos respeitar o que aquele pensa, vamos respeitar o que aquele pensa, aquele tem uma religião, aquele outro tem outra religião, nós vamos respeitar. Não existia isso. Negócio de respeitar, não. Era comunhão. Como eles eram convertidos, e uma pessoa convertida recebe o Espírito Santo em si, então aquela pessoa que era convertida tinha o Espírito Santo instruindo ela. Aquela outra tinha o Espírito Santo instruindo ela. Aquela outra tinha o Espírito Santo instruindo ela. Você que está aí, se tiver de coração puro, tem o Espírito Santo lhe instruindo. Eu aqui, se estiver de coração puro, o Espírito Santo. Então, entre eles havia unanimidade. Unanimidade. O que é que o mundo diz? Que onde existe unanimidade, toda unanimidade é burra. Olha só, isso é inspiração de Satanás. Toda unanimidade firmada na mensagem da cruz é sábia. Por quê? Porque onde houver unanimidade movida pelo Evangelho, ali há a sabedoria do alto. Ali existe o ensino da verdade. Ali existe todas essas coisas. Então perceba que já vimos aí 6 grandes lições, importantes em relação à vida comum de quem se converte ao Salvador.
no verso 45, ele diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Louvado seja Yahweh. Observe, nós falamos, eu falei aqui, de que eles viviam de forma que a abundância de um supria a necessidade do outro. E aqui nós percebemos, né, vender a propriedade, distribuir o produto à medida que, não era vender o produto e de repente acabava tudo, distribuía tudo, não. Vendia a propriedade, vendia o produto e aquele valor era mantido, governado, administrado, gerido, cuidado por alguém que era inspirado pelo Espírito Santo. Certa vez, uma pessoa me perguntou: olha, você fala que democracia é coisa de Satanás, é inspirado por Satanás. Eu disse: é mesmo, não sou eu que disse, é a palavra, a Bíblia fala isso. Aí ele disse: mas não tem jeito de existir uma forma de governo, um sistema, por exemplo, presidencialista, em que uma pessoa inspirada, uma pessoa pura venha governar o povo, né? E a resposta que nós temos para isso é não. Por quê? Porque todo sistema de governo, socialismo, presidencialismo, parlamentarismo, comunismo, todos esses sistemas criados pelos homens são inspirações demoníacas, são inspirações de Satanás. E qual é o modelo de governo que Yahushua mandou à terra através de Yahushua? Está aqui no verso 45. À medida que alguém tinha necessidade, era distribuído o produto. Quer dizer, as riquezas, né, eram distribuídas à medida que alguém tinha necessidade. Não existia esse negócio na vida, né, a mensagem da cruz não ensina a criar um poder executivo, um poder judiciário, um poder legislativo, né, casa não sei o quê. Não, eram as pessoas simples, né, e a gente sabe que não era 4 nem meia dúzia de pessoas, nós vamos ver aqui adiante, que eram milhares. Só num dia chegou novos 3.000 para ser administrados, coordenados, orientados, educados. Depois, com pouco tempo, já se tem próximo de 5.000, né? Só homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o sistema de governo que o Pai criou é governo por unanimidade. Nada de voto de maioria. Voto de maioria é coisa do diabo. Voto de maioria é sistema satânico. Democracia é coisa satânica. E nós estamos batendo nessa tecla, sabe por quê? Porque tem muito irmão enganado. Eu vi muito irmão enganado dizer: não, toda autoridade é constituída por Deus. Pode ser pelo Deus dele, mas por Yahushua não, nem por Yahweh. Yahweh não criou sistemas de governo, que aí está, essa tal de democracia, de forma nenhuma. Qual foi o governo que Yahweh mandou? Ele mandou um reinado para eu e você fazer parte. Ele mandou inclusive o rei, o filho dele que vivia na glória com ele, só em forma espiritual. Ele mandou vir aqui se revestir de uma carne para governar eu e você. Ele sendo o rei e nós sendo os seguidores, nós sendo os servos dele. Esse é o sistema de governo que ele mandou, entende? Mas negam e querem simplesmente negar, ignorar o governo que o Pai nos mandou, partir do pressuposto de que os governos desse mundo estão no caminho certo e querer agora fazer, né, manipulação, lavagem cerebral. Não, eu fui iludido muito tempo, mas não me iludo mais não.
a mensagem da cruz me libertou. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que educa, uma mensagem que tira da opressão, é uma mensagem que nos dá a verdade, nos mostra a verdade. Por isso, quem está se preparando para o arrebatamento, corra logo para conhecer a verdade, para não ser surpreendido, né, ficando quando houver o arrebatamento. Então, 7 lições nós já aprendemos aí sobre a mensagem da cruz. E aqui no verso 46, diariamente perseveravam unânimes, olha só, unânimes, já falei, partiam pão de casa em casa, né? Partiam pão de casa em casa. Isso não era como nos tempos de hoje, não. Chega um jovem, uma menina, uma idosa, bate na porta pedindo uma esmolinha. Não, não era isso não. Era que a pessoa saía de casa e ia atrás dos convertidos para trazê-lo, para acolhê-lo, para dividir o pão com ele. Aleluia! Você está entendendo? Então a mensagem da cruz é assim. A mensagem do Evangelho é essa. Mensagem de repartir o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só. As suas refeições com alegria. Né? Não era vendo uma TV. Não era com o celular ligado e clicando ali para ver se chegou mensagem do WhatsApp. Não. Era com alegria. Era um olho na comida, os 2 olhos na comida, mas também os 2 olhos na face do irmão que estava alegre também por estar tomando aquela refeição. Louvado seja Yahweh. No 47, louvando a Yahweh e contando com a simpatia de todo o povo. Olha só, contava com a simpatia de todo o povo. Isso é importante. Hoje nós temos uma situação muito difícil. Nós vivemos um dos maiores desafios, porque a modernidade nos trouxe para uma situação em que o vizinho é ignorado. Né? Se houver uma necessidade extrema, então vai ali, mas ele é ignorado. Aqui não. O povo tinha simpatia, o povo geral tinha simpatia por aqueles apóstolos. Olha, isso é um homem de Yahweh, isso é um homem do Criador, isso é um homem, né? Isso é um servo, eram admirados. O que é que dizem hoje? Aí, ó, metida santa, só quer ter, está na igreja evangélica, mas você está entendendo? É isso que dizem hoje. Por quê? Porque quem está no Evangelho é infiel à mensagem da cruz, é infiel aquele que trouxe a mensagem da cruz, que é Yahushua, é infiel aquele que mandou Yahushua trazer a mensagem da cruz. Por isso fica assim, com esse tipo de coisas. Acrescentava-lhes o mestre, dia a dia, os que iam sendo salvos. Tremendo esta mensagem. Então aqui eu quero trazer você para uma reflexão sobre a mensagem da cruz, porque muitas pessoas, o mundo, por exemplo, o mundo acostumou-se muito com uma situação, um modelo, um sistema de que quem dá passos no progresso, né, começa a receber só honras, viver de honras. Nós percebemos a pessoa, por exemplo, termina um curso técnico, então vem as honrarias. Termina o curso superior, vem honra, diploma, rótulos, doutor, né, tudo ali, tudo já. A obra da cruz, ela tem uma
peculiaridade. Eu quero imensamente que o teu coração medite em qual a diferença de avançar nesta vida mundana do mundo e avançar no Evangelho e avançar firmado na mensagem da cruz. Quero repetir, eu desejo imensamente que o teu coração receba a mensagem que o Espírito Santo quer nos trazer nesse momento. Por quê? Porque no curso deste mundo, da vida mundana, faz um vestibular, tenta se formar, não dá, vai para outra coisa, e não tem pressa, e o máximo que pode acontecer é dizer, não, eu perdi tempo, mas vou tentar recuperar, vou correr atrás, como o mundo diz, vou correr atrás. A nossa situação atual é diferente. É que aquele mesmo sistema que levou o nosso Salvador à cruz, esse sistema se alastrou, se enfureceu cada vez mais para perseguir os apóstolos. E não só os apóstolos, mas todos os que se convertiam, os discípulos. Pois esse sistema que perseguiu severamente aqueles, hoje persegue em grau maior, incomparavelmente maior. E eu queria que você se situasse nisso, para você entender um pouco sobre qual é a situação no momento atual. Nós sabemos que o nosso Salvador Yahushua, ele teve perseguições, foi traído, caluniado, enfim, foi muito perseguido. Eu hoje vou falar sobre a mensagem da cruz pregada pelos apóstolos e os impactos dela, para você ter uma ideia de que impacto a mensagem da cruz causará na sua vida, se você se converter hoje, e se você já é convertido, mas não está vivendo em fidelidade à mensagem da cruz, qual o impacto que acontecerá em sua vida se você decidir viver fiel a ela. Eu queria que você entendesse, vou ainda continuar com você no capítulo 2 de Atos. Nós percebemos no capítulo 2, no início, que estavam, no capítulo 2, verso 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem? Os apóstolos. Os 11 apóstolos. Isso foi logo após a ressurreição de Yahushua, e eles estavam reunidos. Mas eles estavam no mesmo lugar, trancados, estavam como que escondidos, por causa da perseguição severa e maliciosa que fizeram ao Salvador, ao nosso Salvador. E eles, sentindo-se desprotegidos, sem segurança, se prenderam, mas não abandonaram a mensagem da cruz. E o que acontece naquele dia? Descem línguas de fogo, o Espírito Santo desce, né? E eles começam a falar a língua do povo que estava ali. A palavra diz que em Jerusalém moravam pessoas importantes, socialmente prestigiadas, de todas as nações. E de repente estão aqueles apóstolos falando a língua daquele povo. É como se hoje descesse línguas de fogo aqui e eu começasse a falar, e quem é do idioma francês entendesse o que eu estou falando.
quem fala inglês entendesse o que eu estou falando. Quem fala alemão entendesse o que eu estou falando. Quem fala espanhol entendesse o que eu estou falando. Então a mensagem da cruz é uma mensagem expressa num idioma que todos entendem. Oh, glória! Então, aquela angústia, aquela insegurança, aquela carência que você tem na vida, o Espírito Santo tem mensagem para você, numa linguagem que você pode entender. Existem pessoas que procuram pregadores eloquentes, porque se não for numa linguagem eloquente, despreza. E recentemente eu achei tremendo, um grupo de mulheres disse: não, a gente quer um pregador, mas a gente quer uma pessoa que fale na linguagem simples, que a gente compreenda, sem sofisticação de linguagem. Você entende? Então, aqueles apóstolos começaram a falar. Qual é a lição que você entende da mensagem da cruz? É que o Pai, o Todo-Poderoso, Yahushua, mandou o Espírito Santo para cumprir uma promessa que ele tinha dito, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Para cumprir a promessa da vinda do Espírito Santo. Aquela palavra que Yahushua disse quando estava aqui, que não podia acontecer algumas coisas porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo, se refere justamente a esse momento. Então, naquele derramar de línguas, língua como que de fogo, como línguas de fogo, divididas, né, entre eles ali, e falando aquela linguagem. E ficaram, as pessoas da cidade começaram a fluir, pessoas importantes de todo lugar começou a fluir e vendo aqueles homens falando isso. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que te faz falar coisas que, embora você não conheça a linguagem dos homens, a linguagem avançada e sofisticada dos homens, mas o Espírito Santo te capacita para falar, para doutores, para pessoas instruídas, e elas entenderem. Você fala na sua linguagem, quer dizer, na linguagem do Espírito Santo, e aquelas pessoas vão entender. E Yahushua disse: olha, quando começarem a perseguir vocês, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque eu colocarei em vocês boca, palavras, e ninguém se levantará para se opor nem para contradizer essas palavras. Você está entendendo? Por quê? Porque a mensagem da cruz faz você falar palavras que cala a boca e as pessoas não se levantam. Por que as pessoas não se levantam? Porque quando Satanás escuta um servo de Yahushua falar a verdade, ele se cala. E quem levanta as pessoas para questionar a palavra é Satanás. Então a mensagem da cruz faz você começar a entender que você não pode deixar de falar por boca do Espírito Santo, porque é a palavra que o Espírito Santo inspirar que vai calar Satanás, e Satanás, o diabo, não vai se levantar naquela pessoa, não vai ter forças para fazer a boca daquela pessoa falar coisas que venham contradizer ou resistir o que você está falando. Então eu estou falando da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que nós não vemos sendo pregada no YouTube. Tem tantos irmãos pregando tanta coisa, mas como é difícil encontrar um homem que prega a mensagem da cruz. Como é que sabe se ele está pregando a mensagem da cruz? Você sabe porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que aquilo que ele está falando é por boca do Espírito Santo. A mensagem da cruz te capacita para ter
condições de discernir, ter desse discernimento de espírito e saber qual é o espírito que está movendo cada pessoa que fala diante de você. Então esta é a mensagem da cruz. Para você ser encontrado no arrebatamento irrepreensível em espírito, alma e corpo, você tem que estar vivendo movido pela mensagem da cruz, movido pelo Espírito. E aquelas pessoas perplexas, admiradas, aí o que acontece? Satanás levanta umas para acusar, dizer, eles estão bêbados, estão embriagados. E aí o Espírito Santo inspira Pedro, o apóstolo Pedro, para abrir a boca inspirada por ele. Olha que Pedro era uma pessoa simples, não era rico em linguagens, era uma pessoa simples. Mas quando Pedro se levantava para falar, ele calava a boca das pessoas. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. Porque quando Pedro falava, o espírito do inferno, o espírito de Satanás ouvia. E quando um servo abre a boca, no poder e na unção, Satanás recua. Porque no nome de Yahushua há poder, no sangue de Yahushua há poder. Então a mensagem da cruz é a mensagem que te faz viver movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Pai, pelo Espírito da sabedoria, Espírito da verdade. Então Pedro se levanta e começa a lembrar a eles, Joel, do profeta Joel, que falou essas coisas, Mas Pedro abre a boca para falar a verdade. Vós mataste, olha só, esse Yahushua, que vocês estão questionando, vocês mataram ele. E quando Pedro faz essa afirmação, e Pedro ainda diz, pois olha, esse que vocês mataram, Yahu o fez Salvador e ungido, e era promessa do Pai, estava dentro dos desígnios do Pai. E o que aconteceu? Na hora que Pedro fala a verdade, o que acontece, meu amado? Preste muita atenção nisso. O que Pedro falou foi a verdade. Vocês mataram o ungido, vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o Salvador, aquele que veio para tirar o mundo dos enganos, aquele que trouxe a mensagem da cruz, aquele que foi o mediador, dessa mensagem para nós. Aí naquela hora os corações ficam compungidos, do rico ao pobre, do pequeno ao grande. Muitos corações se compungiram e perguntaram a Pedro, então, e nós vamos fazer o quê? Essa é a mensagem da cruz, que faz, quando as pessoas ficaram compungidas, o seu coração foi contristado, o coração de cada uma foi quebrantado, e naquela hora a pessoa reconheceu que todos os passos que deu na vida, ou que pelo menos o curso da sua vida está errado. Você só vai receber no seu coração a mensagem da cruz na hora que você disser, eu reconheço que de mim mesmo não posso continuar levando a minha vida. Eu preciso da orientação daquele que me criou. Eu preciso me associar com o Salvador, aquele que o Criador mandou para eu viver regido por ele. Enquanto você não pegar os seus projetinhos e não jogar na lata do lixo, você não conhecerá os detalhes da mensagem da cruz. Enquanto você não pegar os seus planos e botar na lata do lixo, a tua vida não terá a luz da mensagem do Evangelho, porque o que esse mundo te ensinou é oposto à mensagem da cruz. Então, por que se levantou essa fúria
essa fúria contra os apóstolos. Se levantou porque o que eles falaram era a verdade. E quem não é convertido vive regido por mentira. Não só regido, mas praticando coisas influenciadas pelas mentiras. E qual é a mensagem que Pedro prega para eles? Arrependimento. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que nos traz no coração ao arrependimento, a reconhecer que erramos e o que acontece? Quando Pedro diz, arrependei-vos, arrependam-se de não ter considerado o Salvador, ele disse aquilo, e o Espírito Santo me inspira agora para te dizer, te arrepende de ter negado aceitar o Salvador como regente único da tua vida. Te arrepende de ter tentado levar a tua vida sem se reconciliar com o Pai. Te arrepende de ter negado o Evangelho. Te arrepende de ter negado a mensagem da cruz. Então, quando Pedro falou isso, o que aconteceu? Quase 3.000 pessoas se converteram naquela hora. Entendeu? Por quê? Porque Pedro falou a verdade. A mensagem da cruz é a pregação da verdade. A verdade gera ódio. Então aqueles que disseram que estavam embriagados, depois que olharam para o outro lado, ou olharam mais adiante, ou olharam para trás, perceberam mais 3.000 convertidos. Você está entendendo? Satanás faz essa obra. Tenta impedir que as pessoas não entendam o que o pregador diz. Na hora que o pregador está na unção do poder, inspirado, Satanás levanta a pessoa para mandar um sinal no WhatsApp, uma mensagem no telefone, tocar na campainha, fazer teu cachorro latir, uma pessoa dentro de casa se mover para te tirar a atenção da pregação. Esse é o mundo que é regido por Satanás. O que acontece? Depois desse negócio todo, de estarem ali, aí vai Pedro e João para o templo. Vão fazer o que? Vão orar, vão na hora da oração, vão orar. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que te faz viver assim. Você, ao saber que tem um horário de oração, você vai lá. Você, ao saber que tem uma pregação no YouTube falando a verdade, você vai lá. Você, ao saber que tem pregação no YouTube falando mentira, você não vai lá. A mensagem da cruz te dá essa condição, convertendo-os a Yahusha. Então encontra um coxo na porta do templo. Esse coxo de nascença era levado todo dia, botavam lá para ele esmolar, para pedir esmola. Chega Pedro e João. O coxo tem a borda e Pedro para com João, olham os dois para o coxo e diz, nós não temos nada, nós não temos ouro, aleluia, chamana sorequetimácia. Nós não temos ouro nem prata, nós temos no coração a mensagem da cruz, o paralítico para assim, olha, atento, disse, acho que desse aí eu vou receber dobrado. São dois, vou receber dobrado. Aí Pedro diz, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Lamanácia, canta, Bastória. Como é que está distribuindo o que o Pai te deu? Com os carentes, com essa seara, com esse mundo que está sofrendo, com os da tua casa que nunca ouviu da tua palavra, da tua boca a pregação, pelo menos uma vez por semana no sábado, chamar na Súria, canta, Manácia. O que eu tenho eu te dou. Levanta-te. Pegou na mão direita. O cego deu um impulso assim, deu um salto, ficou em pé.
A palavra diz que os joelhos, os arteiros dele começaram a se me... Eu acho até que gemeu tudo ali, trincou de tantos anos que estava sem andar, sem se locomover, porque era conduzido pelas outras pessoas. O coxo se levanta. E quando se levanta, a primeira coisa que faz é seguir os apóstolos, é seguir João e Pedro. A mensagem da cruz faz isso no nosso coração. Quando alguém prega a verdade e nos liberta dos enganos em que estamos, a primeira coisa que fazemos é ser gratos e não querer perder o referencial. Pedro e João foi o referencial para aquele homem. Pedro e João mostraram a verdade para aquele homem. Pedro e João mostraram onde está o poder. Pedro e João mostraram onde está a cura. Aleluia. Quando se recebe a mensagem da cruz, não se tira o foco daqueles que pregam-na, porque ela é a verdade. O coxo entrou no templo. Ao entrar no templo, começam a observar, ficam perplexos e atônitos com aquele homem que todos reconheciam que era coxo. Aí levanta-se a fúria. Amados, observa que lá em Pentecostes levantou-se a fúria para acusar, dizer que estava bêbados. Agora se levanta a fúria. E essa fúria se levanta para impedir que Pedro faça a obra, que João faça a obra. Mas Yahushua, o nosso Salvador, ele diz que estaria conosco até os confins, para onde nós fôssemos levar a mensagem da cruz, ele estaria conosco. A mensagem da cruz é algo que te faz alguém te acompanhar, alguém te suprir, alguém te ensinar, alguém te repreender. E esse alguém é Yahushua, o Salvador, o próprio que trouxe a mensagem para que tu prosperes, para que tu vá à frente. Então os apóstolos continuaram, e estando no templo começam as indagações, começa a fúria, e Pedro novamente fala: vós negastes o santo, vós traístes o santo, vós negaste o justo, vós trocasse o justo por um homicida, Barrabás. Aí o que acontece? A fúria começa a se levantar. Satanás não aceita a mensagem da cruz e começa a levantar a fúria. E o que fez? Levantou os sacerdotes, levantou o capitão do templo, os saduceus, e reunidos decidiram prender João e Pedro, porque curaram um coxo. Observa: eis porque me perseguem tanto, eis porque já fazem 20 anos que me perseguem, que me caluniam, tentam depredar minha imagem, tentam fazer tudo. Sabe por quê? Porque eu decidi fazer da mensagem da cruz regra única de vida, regra única de prática de vida. Por isso, muitas pessoas esperam a mensagem da cruz algo que traga aquilo que o diploma de formatura traz. Mas não é assim. Sabe por quê? Porque basta o tempo que passasse do pecado. O Pai vai usar você agora para tirar outros do pecado. Mas a fúria vai se levantar contra você. Por quê? Para intimidar. Para dizer para você: olha, você viveu no pecado, você não tem moral não, você aquilo. Mas quem tem a mensagem do coração, a mensagem do Evangelho no coração e decide viver por ela, não se amedronta, não se intimida. Quando diziam para mim: você bebe cerveja, eu te vi bêbado, você vive fumando, você era viciado. Aí eu digo: eu era, mas eu não sou.
eu agora sou seguidor da mensagem da cruz. Aleluia. Mas tu era prostituto, eu digo, eu era, mas Yahushua me libertou, e ele pode te libertar também. Faz a mesma coisa que eu fiz, aceita-o e ele te honrará. O Salvador, né? Aceita a mensagem que o Salvador trouxe e aí serás abençoado. Aí o que acontece? Quando houve a fúria que mandaram prender os apóstolos, só para 5.000 o número de convertidos. Satanás age de um lado, o pai age do outro. A contabilidade do pai é muito maior. Entendeu? Por quê? Porque no primeiro toquezinho, Satanás perdeu 3.000. Com mais um pouquinho, Satanás perde mais 2.000. E o evangelho se espalhando. E o evangelho se espalhando. E o que acontece? Chega novamente a perseguição. Chega novamente a perseguição. E aí continua. Essa perseguição não cessa até hoje e nunca vai cessar. Aceitar a mensagem da cruz é aceitar a viver vencendo perseguição. Vencendo, mas não com a força própria. Vencendo pelo poder que há no nome de Yahushua. E esse poder gera fúria, esse poder gera fúria em Satanás, que é quem governa o mundo, a maioria das pessoas do mundo, e aí começa a acontecer essas coisas. Aí quando você vai, capítulo 4, versos 5 e 6, você vê, no dia seguinte, depois de prendê-los, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fazes isto? Aí Pedro se levanta e responde: eu faço em nome de Yahushua, aquele que vocês prenderam, aquele que vocês mataram. Cada vez Pedro avançava mais. Cada vez mais Pedro falava a verdade. E aí a fúria ia se levantando. Mas o que acontece? Por causa do sinal, né? Por causa do sinal, eles emudeceram. Mas foram atrás de outros argumentos. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que gera ódio. Você vê hoje, o mundo todo está com legislação, com leis criadas para impedir que a mensagem de ódio seja pregada. Mas qual é a mensagem de ódio? Né? Entenda isso. Discurso de ódio. Né? Qual é o discurso de ódio? É a verdade. Quando alguém fala a verdade, gera fúria. Então tem uma lei agora que diz assim: se alguém falar a verdade e você se sentir ferido, então você pode acusar aquele que falou que ele está com discurso de ódio. Olha só, Satanás preparando as leis do mundo todo. Ele preparou Maria da Penha, ele preparou a lei da palmadinha, ele preparou a lei da discriminação racial, ele preparou muitas outras leis para ir sorrateiramente preparando um arsenal legal para impedir os pregadores pregar sobre dízimo, sobre sábado, sobre conversão, sobre arrependimento, sobre perdão. As leis estão sendo criadas e muito brevemente vai acabar entrando em vigor, entendeu? Eu não vou me calar. Pode criar lei de tribunal de todo nível, eu não vou me calar, eu vou continuar falando a mensagem da cruz. Já estive em muitos lugares, já me expulsaram de várias rádios de grande alcance. Por quê? Porque eu fazia
pregação da verdade. Toda rádio tem um político por trás, e eu falava a verdade, então quando começava a aumentar o volume, então começavam a se levantar a fúria. Entendeu? E o mundo todo está assim, está armado, montado, esquematizado, sob a égide, sob o governo, sobre o domínio de Satanás. Então, prenderam os apóstolos, mas não tiveram medo por causa do milagre que ele fez, que era inconteste, ninguém podia contestar. Então eles tiveram medo de castigar os apóstolos, né? Tiveram medo de castigar os apóstolos por causa do povo, né? Por causa do povo. E aí, nessa hora, o que acontece? Os irmãos entram em ação. Como? Com o joelho orando. E começam a orar. Começam a orar. E diz: Pai, manda a tua graça, o teu poder, para que estes homens, estes pregadores, né, levem a mensagem para todo o mundo. E os irmãos intercederam, né, para que isso fosse feito. E aí os milagres que começaram a fazer foi gerando indubitabilidade, foi gerando incontestabilidade, e o evangelho e a mensagem da cruz foi avançando, foi avançando. E o que acontece? Quando aqueles irmãos oraram, o lugar tremeu, simplesmente tremeu o lugar. A mensagem da cruz, o evangelho, é uma mensagem assim, que quando um servo chega para papai e diz: papai, esse negócio da Petrobras está cirandando demais, acaba com isso. Aí papai vai e escuta. Viu aí? A mensagem da cruz é uma mensagem que quando os irmãos se reúnem e começam a orar, dizem: papai, esse negócio da esquerda governando está acabando com as famílias, papai. O teu projeto, o projeto mais lindo que tu criaste. Aí o pai vai e levanta uma situação para derrubar esse sistema de esquerda. E os servinhos já estão trabalhando para mandar derrubar também o de direita, porque está chegando a hora do arrebatamento, porque esquerda e direita são todos dois sistemas satânicos, entendeu? Todos os dois. O que acontece? Oração, intercessão, jejum, unanimidade, vivendo junto. E aí continuaram a pregar. Depois que oraram, os irmãos oraram pedindo ao Pai para dar as condições para eles levarem o evangelho para, né, aí o Pai abriu as portas mesmo e começaram a pregar a ressurreição, e via-se abundante graça sobre todos aqueles que eram convertidos. Oh, glória. Era o pau comendo, a perseguição rolando e a graça se derramando em quem se convertia. Oh, glória. E o poder das trevas não prevalecia. Sabe por quê? Porque Yahushua, o dono da igreja, ele disse: Pedro, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E não prevalecem. Tentam me derrubar de todas as formas, mas não conseguem. Tentam criar todos os estilos de coisa. Já fizeram de todas as formas para esvaziar essa sala onde eu faço a pregação. Aí o pai faz: tá, vocês não querem ficar, eu vou levá-lo para outros países. E daqui, hoje, tem gente em todo lugar assistindo essas pregações. Vai no YouTube e vê lá. O vídeo começa com duas visualizações. Aí o pai levanta um na França, que vai ver essa pregação, depois levanta outro na Europa, e ele sabe como é que vai, no final, fazer no mundo o que fez aqui no Brasil. Derrubar a democracia, derrubar a Copa do Mundo, derrubar beijo na boca com pandemia, derrubar tudo, porque ele é soberano. A mensagem da cruz ainda é a única que prevalece. E contra a igreja do nosso Salvador
Salvador, as portas do inferno não prevalecerão. Amém. Contra a minha vida, Satanás não prevalecerá. Satanás, tu recua da minha vida, da minha família, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui levantado na face da terra para levar a mensagem da cruz, e não me calarei até o último minuto, enquanto Yahweh quiser que eu me mantenha firme, e me manterei até que se cumpra os últimos momentos do plano dele para a minha vida. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Aleluia. Aleluia.